Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula, videoaula. Até aqui eu creio que vocês já conseguiram ter um desenvolvimento do olhar clínico das pessoas com relação aos vários fatores que nós temos que levar em consideração para cada caso que nos chega. Mas o ponto mais importante é feito através da análise pré-hipnose. O paciente preenche uma ficha clínica. Esta ficha clínica nós vamos fornecer para você durante o curso das aulas práticas. E nesta ficha clínica, ela está em Word, no CD, você vai baixar no seu computador, fazer alterações que tiver que fazer, e o paciente preenche esta ficha antes do tratamento. É em cima desta ficha clínica que ele vai nos passar as informações importantes para nós desenvolvermos a estrutura de tratamento. Feita a estrutura de tratamento, só a partir daí que nós conseguimos fazer o tratamento efetivo. Sem a ficha fica muito difícil, nós trabalhamos apenas por suposições e eu acho que fica inviável trabalhar por suposições num tratamento deste porte. Então, a análise pré-hipnose, a área da hipnologia que vai buscar entender os problemas, as necessidades das pessoas, e os seus anseios e também as suas necessidades. Quando a gente iniciar um tratamento, é importante levantar todos os pontos, detalhes durante a análise pré-hipnose, para saber como nós vamos conduzir a sessão, estruturar o tratamento. E o maior número de informações que o paciente coloca nesta ficha clínica, melhor a gente consegue estruturar as sessões. Os detalhes e informações que o paciente presta na ficha clínica vão servir para a melhor condução do processo terapêutico. E durante a análise pré-hipnose, esses pequenos detalhes que o paciente coloca sobre a rotina de vida dele, o que ele espera do tratamento, como ele se vê depois do tratamento, como o meio vai vê-lo depois do tratamento, esses detalhes são importantes para a obtenção então de bons resultados e para nós acompanharmos também o paciente durante o trabalho pós-terapia. Vamos saber se precisa fazer algum reforço, se precisa fazer novas sessões. É através da ficha clínica que nós conseguimos desenvolver toda essa estrutura de sessão. Então a gente consegue acompanhar também na ficha clínica os resultados terapêuticos. Se houver uma recaída daqui a algum tempo, você levanta a ficha clínica do paciente e sabe exatamente os pontos que você trabalhou e se houve alguma falha no processo de programação mental. Na ficha clínica, nós vamos conseguir saber a situação do paciente hoje. Como é que o paciente está? Nós vamos saber aonde é que o paciente quer chegar e como ele vai chegar. Então são 3 pontos importantes que nós precisamos levantar nesta ficha clínica e assim nós conseguimos conduzir melhor o processo de tratamento. A ficha clínica, ela é composta, primeiro, de um cadastro do teu paciente, do teu cliente, da pessoa que vem buscar o tratamento, com os dados importantes cadastrais, né? Nome, endereço, residência, etc. e tal. Muito bem. Depois eu começo a fazer as perguntas que o paciente vai preencher, de preferência de próprio punho, porque a ficha clínica passa a ser um documento. Se qualquer ventura esta pessoa que você está tratando, está recebendo pelo tratamento, lhe processar por alguma coisa, esta ficha clínica pode ser um importante documento para te defender lá no processo judicial. Espero que jamais isso aconteça, mas é importante então que essa ficha seja preenchida de próprio punho. Vai ter algumas pessoas que vão ter dificuldades de preencher esta ficha. Se for uma criança, por exemplo, é importante que você faça as perguntas e você preencha naturalmente as questões que nós precisamos, que são questões de muita relevância no processo terapêutico. A primeira pergunta que eu faço na ficha clínica e o paciente deve me responder é como é ou como foi a relação com os pais e com os familiares de forma geral. Então, primeiro a relação com o pai. Caso a pessoa coloque que tem dificuldade de relacionamento, nós vamos com certeza já ter aqui uma pista importante, terapêutica, porque nós vamos ter que trabalhar o processo da concepção. Lembre-se nas aulas anteriores que eu disse para você que a causa de relação
de comunicação, de relacionamento afetivo. Quando tem dificuldade, a causa começa lá na concepção. Mas para eu atingir o nível da concepção que está no inconsciente profundo, que é o sistema operacional do ser humano, eu preciso de um transe profundo. E muitas vezes nós não conseguimos esse transe profundo logo na primeira, às vezes na segunda sessão tem dificuldade. Mas nós vamos deixar a mente do paciente programada para que cada sessão ele se aprofunde mais e mais e mais. E aí até o momento que nós vamos conseguir levá-lo a um transe bem profundo para trabalhar os registros lá da concepção, da gestação e principalmente da primeira infância. Se ele responder agora a próxima questão, que é como é ou foi a sua relação afetiva com a mãe. Se ele colocar que teve alguma dificuldade, ou que tem alguma dificuldade, também nós vamos ter que trabalhar a concepção. A terceira pergunta que eu faço é com relação aos irmãos. Dificuldade de relacionamento entre irmãos. Aí eu vou ter que trabalhar já o pós-nascimento, primeiros meses, primeiros anos de vida. Se a relação é com o irmão mais velho, o irmão teve ciúmes da pessoa que você está tratando quando veio ao mundo. E se o irmão foi mais novo, veio depois, é a própria pessoa que você está tratando que guardou sentimentos de ciúmes com relação ao irmãozinho que está chegando, a irmãzinha perdeu o trono na realidade. E essa relação de ciúmes permanece ao longo da vida toda, na dificuldade de relacionamento. Então ele vai colocar na ficha e você vai já ter as pistas para que área da mente você vai ter que ir e fazer o tratamento. Dificuldade também, agora a quarta pergunta, é a dificuldade de relacionamento com os avós paternos. Se houve dificuldade de relacionamento com os avós paternos, então eu vou ter que trabalhar a gestação. Regredir a memória até a gestação, porque os avós não aceitaram a gravidez. Depois a quinta pergunta é relacionamento com os avós maternos. Se teve dificuldade com os avós maternos na questão relacional, com certeza a causa também está lá na gestação. Pronto, olha, nessas 5 perguntas nós já vamos ter uma referência importante. Lógico, existem queixas que o paciente vai trazer, que ele vai colocar a queixa principal na ficha clínica, que não tem nada a ver, você não precisa trabalhar essa questão relacional. A pessoa, por exemplo, tem dificuldade nos estudos. Então são outros fatores que levam a desmotivação para os estudos. São outras áreas de memória que a gente tem que trabalhar. Deixamos de lado essas áreas de relacionamento pai, mãe, irmãos e avós. Combinado? Pergunto na ficha clínica se o pai é vivo, mãe viva, você vai perguntar se moram juntos, se tem relacionamento, aquela coisa toda. Se usa bebida alcoólica, se usa drogas, se fuma. Se ele usa bebida alcoólica, se ele usa drogas e se ele fuma, e a queixa dele é outra, não é para tratar esses pontos, não mexa nesses pontos. Tá ok? Porque o arbítrio dele não permite, o arbítrio dele não quer. Exceto se a pessoa vier exclusivamente com a queixa que quer parar de beber, que quer parar de fumar, que quer parar de usar droga. Aí tem os tratamentos específicos para isso. Está ou esteve em tratamento médico ou psicológico? Se ele colocar que sim, está ou esteve em tratamento médico ou psicológico, e a causa do tratamento médico e psicológico é a mesma que está trazendo ele para a sessão condicionativa, é importante que eu entre em contato com o médico, com o psicólogo, para informar o profissional que agora o paciente tal está também sendo tratado com técnicas de condicionamento mental. Se falar hipnose, muitas vezes o profissional médico ou psicólogo não acha irrelevante um tratamento por hipnose. Por causa dos conceitos, dos mitos da hipnose, não conhece bem a forma de tratamento pela hipnose, não é um especialista em hipnose, ele acredita na alopatia, acredita nos mecanismos, nos milagres da medicina, então vai ficar difícil interagir com o profissional e o profissional também não vai entender a melhora que o paciente está tendo. Ele pensa que é o tratamento que ele está fazendo, o médico, o psicólogo está fazendo, por isso que está havendo melhora do paciente.
mas é a hipnose realmente mexendo lá na causa, na estrutura mental, que está dando o resultado. Então, se o paciente colocar que sim, eu estou pedindo também para que ele coloque o nome do profissional e o motivo que está levando a pessoa a fazer o tratamento médico ou psicológico. Se for a mesma queixa que está trazendo essa pessoa para tratamento de hipnose, é muito importante que eu também entre em contato com o profissional que está acompanhando a pessoa para informá-la que o tratamento condicionativo, técnicas de condicionamento mental estão sendo aplicadas nessa pessoa. Vai ter pessoas que chegam para preencher a ficha e colocam um monte de queixas. Lembrando então, você meu aluno, você minha aluna, que cada queixa é feito um tratamento específico. São sessões específicas. Como exemplo, vamos pegar um caso de obesidade. A pessoa é obesa, mas ela também coloca na ficha que é uma pessoa que usa cocaína e que também tem depressão. É como se fosse 3 pessoas, são 3 tratamentos. Obesidade é um tratamento, cocaína é um tratamento e depressão é outro tratamento. Então vai ter que combinar com o paciente o que você quer tratar primeiro. Eu gostaria de propor o estado depressivo. O estado depressivo pode levar a pessoa à compulsão alimentar, que está desencadeando a obesidade, e também o estado depressivo pode estar alimentando a fuga, que é o uso da cocaína, para baixar o nível de tensão emocional. Então eu trataria a depressão. Muito bem. Combina com o paciente, vê e desenvolve a estrutura de tratamento. Lembrando que, para fazer tratamentos de questões emocional, comportamental, os tratamentos são breves, são bem rápidos. 1, 2, 3 sessões. Se for para tratar a questão da obesidade, vamos por exemplo que a pessoa tem que eliminar 60 quilos, está sobrepeso 60 quilos. Então, eu vou precisar de várias sessões, porque depende de resposta fisiológica e cada fisiologia, cada organismo tem uma resposta diferenciada do tratamento que a gente faz. Então, vai demandar maior número de sessões para fazer acompanhamento de casos de obesidade. Assim como o câncer, por exemplo. Se for um câncer inicial, 2, 3 sessões, limpando emocional, a causa emocional, então a gente consegue um resultado até que rápido. Agora, se um câncer estiver em estágio bem avançado, ele já demanda mais atendimentos, depende de você ter uma fixação mais no caso, de você acompanhar mais próximo a pessoa. Não pode dar distância muito grande, muito longa entre uma sessão e outra, porque existe comprometimento de risco de vida. Todos os casos que houver comprometimento de risco de vida da pessoa que vem fazer o tratamento, é importante fazer um tratamento intensivo, praticamente diário, todos os dias, você fazer sessão, aplicar sessões de hipnose condicionativa, até que a pessoa saia do estágio de risco. Combinado? Eu também pergunto para o paciente, teve enfermidades importantes como asma, sinusite, rinite, diabetes, bronquite, epilepsia, insônia, tonturas, está grávida, se for mulher, entre outras. Se a pessoa colocar lá que tem asma, bronquite e crônica, a causa está no nascimento. Tem que fazer a regressão de memória do paciente até chegar no nascimento dele. A causa emocional está exatamente ali, o registro que gera a asma e a bronquite. Restrição para questões de epilepsia. Epilepsia, se tiver controlada a epilepsia por mais de 2 anos, você pode fazer a técnica de bloqueio traumático tranquilamente. Se a epilepsia não está controlada, evite a ferramenta de bloqueio de traumas, porque a hora que você chegar num registro traumático, a ansiedade do paciente ela vai aumentar mesmo durante o transe. E a partir desse instante vai existir um batimento cardíaco, vai acelerar, irrigar muito sangue para o organismo, o cérebro vai receber muita irrigação sanguínea, vai dar uma estufada no cérebro, vai ter pressionamento na caixa craniana e automaticamente vai ter um ataque de epilepsia com o paciente em transe. Então evitamos usar a técnica de bloqueio de traumas
em casos de pessoas portadoras de epilepsia. A questão da insônia. A pessoa que está preenchendo a ficha clínica colocar que tem insônia, que é bastante comum, e o processo de insônia tem aumentado muito nos últimos anos, em decorrência do volume de lixo mental que as pessoas estão absorvendo, das condições de vida de cada um, né? Está diminuindo a qualidade de vida, está diminuindo a qualidade do pensamento, e isso está gerando uma epidemia de insônia nas pessoas. Lembrando que as pessoas com insônia, você vai ter mais dificuldade de colocá-la no estado de transe, afastar o crítico do racional, porque a pessoa está condicionada a deitar e ficar pensando nos problemas, e isso vai gerar um processo de insônia, e vai ter dificuldade de colocá-la em transe. Tá, ok? Temos alguns requisitos, alguns cuidados que durante as aulas práticas nós vamos passar para vocês, e é bastante interessante e importante. Se a pessoa coloca para você que tem muita ansiedade, se você observa que a pessoa é muito ansiosa, é como a pessoa tem insônia. A ansiedade também mascara um monte de lixo mental, um monte de lixo que desencadeia um estado emocional alterado, e a partir daí vai ser mais difícil também de colocar em transe se as pessoas são muito ansiosas. Então, a insônia e as pessoas muito ansiosas, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de colocar a pessoa no processo de relaxamento profundo. O que mais que eu gostaria de comentar com você? Questão medicamentosa, o paciente coloca na ficha clínica as questões de medicamentos que ele toma. Se for o calmante, se ele tomar algum tipo de calmante, é importante pedir para o paciente trazer o calmante na sessão. Imagina uma pessoa condicionada há 4 ou 5 anos tomar calmante todas as noites para dormir. E quando você vai fazer um relaxamento, ela esqueceu o calmante. Então dificilmente ela vai conseguir relaxar. Então é bom trazer o calmante, e lá na aula prática eu vou ensinar vocês como é que corta o efeito do calmante antes de tirar a pessoa do estado de transe ou sono terapêutico. Combinado? E se for antidepressivo, nós vamos pedir para o paciente, para o cliente, para a pessoa que vem fazer o tratamento, não tomar o remédio antidepressivo no dia da sessão. Mas traz para tomar depois da sessão, para não sair falando aí que você cortou o remédio que o médico receitou. Porque se a pessoa toma o antidepressivo e vem para a sessão, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. No campo neural, nós temos os neurônios, e os neurônios são conectados através de sinapses. O calmante, ele desestimula as sinapses, para dar a sensação de calma e sono, desestimulando as sinapses. O antidepressivo, ele acelera as sinapses para reverter o quadro. Então, um medicamento entra na rede neural para minimizar as sinapses, e outro é para agilizar as sinapses. As sinapses, através dos antidepressivos, quando tiver muito em contato, vai ser difícil de você relaxar o paciente. Então pede para no dia da sessão não tomar o medicamento antidepressivo. A pergunta a seguir é a pergunta muito importante para você trabalhar a questão de comportamento do ser humano. É aqui que ele vai colocar a rotina diária dele, os hábitos, costumes, a disciplina que ele tem durante o dia a dia. Eu peço para que o paciente, o cliente, ele coloque a rotina diária do momento que acorda até o momento que vai dormir, nos dias úteis e também nos finais de semana. Aqui ele vai descrever a rotina de vida dele, como é hoje, os dias e os finais de semana, como é que ele vive. Então, aqui nós vamos ter que desenvolver um mecanismo para cada pessoa, que cada pessoa acorda num horário, almoça num horário, tem um horário para trabalhar, tem um horário para estudar, tem um horário para fazer atividades. Dependendo da queixa do paciente, nós vamos ter que desenvolver a estrutura de tratamento em cima da rotina dele, gerando a questão de melhora de comunicação, motivação geral, específica, mecanismos da vontade, aumento da autoestima, controle dos níveis de ansiedade e por aí afora, que são programas que nós criamos. Você vai criar, você vai ser um programador de mente, você vai criar e implantar essas rotinas durante a terapia. Eu pergunto também, qual a principal queixa?
Eu pergunto a principal queixa, porque tem pessoas que colocam um monte de queixas, pensam que você vai fazer um verdadeiro milagre na vida da pessoa. E aí bagunça tudo. Então vamos trabalhar uma queixa de cada vez. Eu quero que o paciente me descreva, coloque na ficha a principal queixa que ele quer que eu trate. As outras depois vêm na sequência. Eu pergunto também na ficha, você acredita que a sua queixa tem influência genética ou influência hereditária? Se tiver influência genética ou hereditária, eu vou ter que trabalhar a concepção. Lá na aula prática eu vou ensinar vocês a fazer bloqueio da cadeia do DNA, e é aqui que nós tratamos, nesse momento que nós tratamos as questões genéticas ou hereditárias. Pergunto também, vai ter influência emocional? Sua queixa tem influência emocional? Se sim, nós vamos atrás das influências emocionais. Pergunto também se ele acha que a queixa tem alguma influência espiritual. Se ele colocar que sim, eu vou pedir para que vocês aguardem a próxima formação, que vai ser apenas uma formação específica para as questões da espiritualidade. E aqui eu já comento com vocês, os estudos que nós temos feito de abril de 2013 até aqui, demonstra claramente que influências espirituais nós classificamos problemas como esquizofrenia, bipolaridade, TOC, transtorno obsessivo compulsivo de pensamento, e droga dependência crônica, a maioria delas também tem influência espiritual. Então essas 4 áreas que nós estamos estudando aqui no Instituto, detectamos que tem sim causa espiritual. Mas esse curso é só para informá-los com relação às questões da mente, deixando o nível espiritual mais para frente. Eu pergunto também se conhece alguém com os mesmos sintomas. Se a pessoa conhecer alguém com os mesmos sintomas, é sinal que ele está somatizando do meio essa condição da queixa. Quais os sintomas da queixa? O paciente vai descrever os sintomas que ele tem, para depois eu ver, após o tratamento, se esses sintomas foram revertidos. O diagnóstico médico-psicológico é importante que ele me traga os resultados de exames laboratoriais, os exames médicos. É importante eu ter uma cópia de tudo para juntar junto da ficha clínica e que eu fique muito bem documentado quanto ao caso. O que você faz quando está em alto grau de ansiedade e estresse? Quais são suas fugas? Se ele descreve alguma coisa, mas não tem nada a ver com a queixa, não mexa nesse campo. Se for mexer, vai ser numa outra sessão. Eu gostaria de saber como anda a autoestima da pessoa. Se a autoestima for baixa, eu posso sim, na mesma sessão, independente da queixa, trabalhar alguns mecanismos da autoestima, porque como a autoestima está ligado estritamente, ligado diretamente com a questão da imunidade orgânica, muitas vezes a queixa, como se for alguma doença, a questão da elevação da autoestima vai favorecer muito o processo terapêutico, aumentando realmente as condições orgânicas e fisiológicas no processo terapêutico. Em contrapartida, a autoestima das pessoas é importante, qualquer que seja a queixa, você vai dedicar algumas frases, alguns mecanismos de condicionamento mental para melhorar a autoestima de todos, independente de qual que seja a queixa. Quero saber as lembranças do passado. Quero que você me diga se lembra de algo importante que pode ter causado a causa do que você está trazendo na queixa. Onde começou tudo o seu problema. Se recorda de alguma data, período, fase, época, ocasião. Se ele pôr alguma situação aqui, é relevante, porque está no consciente dele, e eu vou trabalhar exatamente esses pontos, mas eu posso trabalhar uma margem de segurança também. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, começou a partir do instante do meu casamento, que foi no ano tal. Então eu trabalho 2 anos, 3 anos antes, 2, 3 anos depois, pegando uma faixa da linha do tempo, com uma margem de segurança, e em algum momento pode estar a causa ali naquele período. Eu quero saber a sua vida sexual, anterior e atual, se tem intrigas, ódio, raiva, situações mal resolvidas. Se a pessoa colocar alguma questão aqui, como é muito pessoal, nós deixamos de forma privada para a pessoa ficar à vontade para responder esse campo ou não.
Se ele responder esse campo, der alguma resposta, é sinal que ele está criando rapport, relação de confiança em você. Está confiando em você, então ele coloca essas informações que é muito pessoal para ele. Se deixar em branco esse campo, é porque ainda não tem confiança em você, para passar alguma coisa muito íntima. Porque muitas vezes a queixa do paciente está ligado diretamente com essas questões de intrigas, ódio, questões sexuais mal resolvidas. É bastante comum as queixas aparecerem e estarem ligados a essas situações. Mas independente dessa resposta que o paciente vai colocar na ficha, nós vamos trabalhar a mente de uma forma geral e nós vamos chegar nesses registros causadores desses sentimentos, dessas situações. Próxima pergunta: quais mudanças que você deseja fazer em sua vida? Eu quero saber em quais situações e momentos específicos você deseja fazer as mudanças. Então ele vai me dar referências de pontos que ele quer fazer as mudanças. Isso vai me dar uma segurança muito grande no processo terapêutico, porque eu não vou trabalhar com suposições. Ele está me informando os pontos, os momentos que realmente ele quer fazer as mudanças, e aí exatamente que nós vamos trabalhar. Na sequência ele me diz, responde, e em quais pontos você gostaria de realizar as mudanças. Aqui ele vai me dizer, me determinar, dar a diretriz de como ele quer ser, como ele quer ficar depois do tratamento. Também para mim não trabalhar com suposições, ele me passando essas informações, eu me sinto mais seguro terapeuticamente de elaborar a programação que eu vou implantar durante o estado de hipnose. Uma outra questão relevante que ele vai me pôr na sequência: como você vai se sentir com as mudanças? Como você se sentirá com as mudanças? Depois ele me responde: e o que você ganha com essas mudanças? Eu quero saber, por último e finalmente, por que você quer fazer essas mudanças? Por que essas mudanças são importantes? E o que o meio, o que as pessoas notariam em você de melhor? O que ele ganha com a terapia? São os pontos que ele vai me colocar para mim trabalhar com segurança, fazer a programação com segurança e implantar dentro da mente dele. Mesmo porque todos esses pontos, no final desta ficha clínica, vão ser arbitrados depois do tratamento. Você implanta no nível mental, o arbítrio vai julgar o mecanismo que você trabalhou para mandar uma informação para o cérebro, para gerar um sentimento, uma mudança de comportamento ou uma mudança fisiológica. Então, como vai ser arbitrado, e o próprio paciente está me colocando, então ele está se permitindo. Se ele está permitindo, ele está liberando o arbítrio para disparar o mecanismo. E se eu trabalhar apenas com suposições, eu posso ter falhas, eu posso ter erros, eu vou me sentir inseguro. Talvez eu vou trabalhar pontos, por exemplo, frágeis, que o paciente, o cliente não quer mexer. Ok? E para finalizar a ficha, o paciente, eu dou algumas informações, eu dou algumas referências, ou seja, recomendações importantes para que o processo terapêutico funcione legal. São orientações que eu deixo na ficha, como o paciente vai preencher ali de próprio punho, pode preencher também pelo computador, pela internet, mandar para você pela internet, mas eu prefiro de próprio punho. Eu vou passar algumas recomendações para o paciente que ele vai ler e vai assinar. Que seriam recomendações, orientações que você, aluno, aluna, deveria passar para o paciente antes de começar o tratamento. Então, ele já está lendo na ficha, você pode só lembrá-lo depois, sem problema. Então, a primeira orientação é: quando estiver sendo acompanhado por um médico e psicólogo, é importante me trazer uma cópia de laudos e exames. Você já está cobrando ele. Segunda, no preenchimento da ficha, eu quero que você seja o mais sincero possível.
Evite esconder e evite omitir detalhes importantes. Terceiro, nunca faça esse tratamento sob pressão psicológica. Então vamos observar o seguinte: se é o próprio paciente que está te procurando para fazer o tratamento, é um bom sinal. Agora, se é uma terceira pessoa que está te procurando para fazer o tratamento, não é um bom sinal. Será que a pessoa quer realmente as mudanças? Eu fico aqui num questionamento. Então, se ele vier sob pressão psicológica, certamente o tratamento não vai funcionar. Então, é preferível que você não pegue o caso. Combinado? A quarta recomendação é que no dia da sessão condicionativa, eu quero que você evite medicamentos antidepressivos. A quinta recomendação: no dia da sessão, não consuma produtos que contenham álcool, cafeína, refrigerantes, energéticos, inclusive drogas. Para muitas pessoas vai ser bem difícil, mas tudo bem, tá? A próxima recomendação é que a sua ansiedade no momento da sessão tem que ser a mais baixa possível, que é um processo de relaxamento. Tem que baixar o nível de ansiedade. Se a pessoa chegar muito ansiosa, por exemplo, discutiu em casa, ou discutiu no trabalho, ou discutiu na rua, e chega para vir fazer a sessão de hipnose, a ansiedade está muito alta, dificilmente a gente vai conseguir baixar a frequência cerebral, dificilmente nós vamos colocar a pessoa no transe, afastar o crítico do racional, devido a essa irritabilidade do paciente. Aí a gente marca para um outro dia, onde a pessoa está com ansiedade baixa. A próxima recomendação, eu quero que evite discussões então e brigas, conflitos no dia da sessão. Se você fizer uso de calmante, é importante e interessante trazê-lo para tomar instantes antes da sessão, nunca antes. Porque nós temos um tempo, quando a gente começa o relaxamento, a pessoa toma o calmante, até o medicamento, o calmante, entrar na corrente sanguínea e lá para o cérebro, diminuir a sinapse dos neurônios, tem um período aí de mais ou menos 10 a 15 minutos, que é o tempo que eu preciso que durante o processo de relaxamento, que esse efeito ocorra para baixar a ansiedade da pessoa o máximo possível, e é mais fácil que a pessoa entre num transe profundo. Quando estiver com gripe, resfriado, é importante trazer um descongestionante nasal, porque vai ser difícil você fazer um relaxamento com uma pessoa deitada com o sistema respiratório entupido. Não existe nenhuma restrição de alimentação antes da sessão. Quanto mais cheia tiver a barriga, de preferência com a bela de uma feijoada, que repita a feijoada, bem cheia, é mais fácil da pessoa entrar no processo de relaxamento, barriga bem cheia. Evite compromissos depois da sessão, porque eu não quero que tenha pressa, nada de pressa. Se a pessoa chegar preocupado com compromissos, vai ser difícil de pôr em relaxamento. Eu tenho que pegar o ônibus daqui a pouco, tal hora. Né? Não tem como a pessoa relaxar, porque ela está preocupada com o compromisso de pegar um ônibus. Então, evite compromissos depois da sessão, evite pressa, tá? Porque eu não sei, a hora que eu entro na mente de uma pessoa, eu não sei o que eu vou encontrar dentro dessa mente. Muitas vezes, nesse momento, você hipnólogo, hipnóloga, o canal teu intuitivo abre e você começa a trabalhar ferramentas. Eu não sei, por exemplo, vai ser mais dificultoso colocar a pessoa no relaxamento, se vai precisar de mais tempo para o processo de relaxamento, aí o tempo vai se estender da sessão. Então, entre uma sessão e outra, dê um espaço de meia hora, uma hora, porque eu não sei como é que vai ser a sessão anterior. E também para você descansar, para você se energizar durante esse intervalo entre as sessões que você vai realizar. No relaxamento, eu quero que você desvie a atenção e concentração das palavras, da voz do terapeuta. Leve o seu pensamento para um local de paz. Nós já explicamos em aulas anteriores que quando a atenção e concentração estão num foco específico, a minha voz entra de forma subliminar. Então tem que estar fora da minha voz.
A atenção e concentração da pessoa tem que estar longe da minha voz. Então você dá alguma coisinha para a pessoa segurar nas mãos, para o pensamento dele, coloca uma música de relaxamento. Então eu estou pedindo aqui na ficha clínica que durante o relaxamento quero que desvie a atenção e concentração da voz do hipnólogo. Leve teu pensamento para um local de paz. E só dessa forma que eu consigo afastar o crítico do racional e entrar dentro dos níveis de memória. Se a pessoa ficar lá fixada na minha voz o tempo todo, dificilmente eu consigo afastar o crítico do racional. Esse é o grande segredo da hipnose. Ponto. Essas recomendações são as mais importantes. O paciente, na sequência, assina que está ciente dessas recomendações. E na sequência da ficha clínica, tem todo um espaço para você, hipnólogo, hipnóloga, preencher com relação à terapia, aquele paciente, aquela terapia específica, né? A data da terapia, o horário que você fez, que nível de transe que ele foi, médio, leve ou profundo, e o que você trabalhou, as ferramentas que você trabalhou com a pessoa. Caso tenha alguma coisa errada, ou tem que fazer ajustes, você sabendo o que você fez, colocando na ficha, fica muito mais fácil. Na ficha também, na sequência, logo no final, na finalização da ficha, eu tenho uma sequência de linha do tempo, que eu deixo ali para trabalhar a técnica de bloqueio de traumas, o processo regressivo, começando lá nos 80 anos, indo até a concepção. Então você pega a idade do paciente que ele está hoje e vai ticando as idades regressivamente, colocações que você faz durante o processo, é importante para que você também não entre, não durma, ou dê um apagão em você. Então você tem um controle na ficha, vai ter lá as anotações, você vai observando, ticando. Caso aconteça alguma manifestação de catarse, a pessoa chorou num determinado ano, por exemplo, você circunda aquele ano para que a hora que a pessoa saia do transe, você diga para ela: tal ano eu observei que foi traumático. Como, depois do transe, a mente já não está associando com o trauma, a pessoa com certeza pode se lembrar dos fatos traumáticos daquele ano que ela chorou e revelar para você, se quiser. Mas o mais importante é que aquelas lágrimas represadas que soltou na hora da hipnose são lágrimas que geram os transtornos, que geram as doenças, que geram as dificuldades do ser humano. Você trabalhou o registro, você higienizou o registro, descondicionou o registro. Então todos os anos que você observar que o paciente é visível, você vai conseguir ver ali em loco os fatos, não vai estar narrando, ele não está falando. Na condicionativa a pessoa fica passiva, não fala com o terapeuta, mas você está observando na fisionomia do paciente os anos de mais angústias, de mais dores, de mais sofrimentos, de mais traumas, de mais abalos emocionais. Você vai conseguir evidenciar visivelmente em cada pessoa. Na ficha clínica observa os anos que você observou mais traumas e fica registrado, documentado tudo isso. Muito bem, então vamos dar um intervalozinho aqui, daqui a pouco a gente volta com a próxima videoaula.